Olá, amigo. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, desse nosso quadro, que é o Paulatino, do qual nós extraímos pequenas lições, né, para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins e é muito bom estar aqui de novo, mais uma vez conversando com vocês sobre essa obra magistral. O nosso principal objetivo com esse quadro é estimular a todos a leitura. Nós pretendemos não dar continuidade a esse quadro daqui a mais alguns capítulos. A gente está fazendo aqui as programações dos próximos estudos do canal Lições de Amor. Então, a gente ainda está decidindo quando que nós vamos parar, mas talvez quando a gente atingir o centésimo, né, ou pelo menos 90 episódios, ou antes, a gente ainda não definiu, né? Mas o objetivo é que, nesse espaço do Paulatino, nós iniciemos um estudo de uma das obras da codificação kardeciana, né? Atendendo a alguns pedidos, a gente fez até uma enquete no canal Lições de Amor sobre isso, mas enquanto a gente ainda tem tempo, né, para continuar com o Paulatino, a gente ainda tem alguns temas que foram eleitos, né, para que a gente possa abordar. Então, nosso objetivo com esse quadro é justamente aprofundar, né, o conhecimento com respeito a essa obra. Colocar, assim, frases, e através dessas frases, nós possamos mergulhar, né, em profundidade nos ensinos, chamar a atenção de quem, porventura, ainda não tenha conseguido ler a obra, para perceber o quanto que essa obra fala das nossas agruras, dos nossos sofrimentos, do nosso dia a dia, e o quanto, através dela, nós conseguimos aurir bom ânimo, né? E podemos dar continuidade às nossas lutas, né? E aos desafios que se apresentam para nós. Então, a frase de hoje é uma frase assim interessante. A gente vai explicar o contexto na qual ela foi dita, que é: se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza da tua missão. Então, a gente vai explicar quem disse, onde está a frase e fazer uma breve contextualização para os nossos dias, tá certo? Deixa eu só fazer uma pequena propaganda antes. Nós temos um grupo no WhatsApp, através do qual nós enviamos os links dos estudos, né? Das palestras que nós fazemos, das lives. Então, quem quiser participar, é só entrar em tinyurl.com/lições de amor. Só digitar no navegador e vai direto para o nosso grupo no WhatsApp, né? Começa a fazer parte. E aí a gente vai poder estreitar um pouco essas comunicações, vocês não vão perder nenhum vídeo. E o outro link é o link dos estudos. No Paulatino, a gente já tem mais de 70 vídeos gravados. Se você perdeu algum e quer assistir ou quer assistir novamente, a gente tem um site onde colocamos todas as playlists dos estudos do canal Lições de Amor. Então, a gente tem o Paulatino e temos outros estudos que a gente já fez, né? Estudos de obras de Joana de Ângeles, da psicologia espírita, estudos das obras de Amélia Rodrigues, de obras de Emmanuel, as lives, palestras, reflexões doutrinárias. Então, se você quiser acessar esse site que contém o link de todos esses estudos, é só digitar tinyurl.com/playlists estudos, tudo junto. Então, o playlists é PLAYLISTS estudos, ok? Então, depois de feita essa propaganda, vamos agora chegar no que interessa, né? Que é o nosso tema. Veja, essa frase foi proferida por Saulo de Tarso, né, na época. E, nessa época, nosso querido apóstolo dos gentios disse isso a João Marcos, sobrinho de Barnabé. Se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza da tua missão.
Vamos analisar o contexto em que essa frase foi dita. Bom, essa frase eu sempre gosto de indicar, porque se tiver gente como eu, né, curiosa, que anota todas as referências, essa frase está no capítulo 4, Primeiros Labores Apostólicos, da segunda parte do livro Paulo Estevam, tá? Para quem tiver com essa edição aqui, ó, né, com esse livro, está na página 292, mas a página varia muito, né, a depender da edição. Bom, então, o contexto é o seguinte: Barnabé estava à frente da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, junto com a igreja de Jerusalém, Casa do Caminho, era um posto de benemerência social, de assistência, de reflexões e de divulgação do evangelho. Só que a igreja de Antioquia tinha desafios bastante grandes. Precisava de alguém que pudesse elucidar, que soubesse, né, conhecesse bastante a lei, tivesse domínio da lei judaica e também do Evangelho de Jesus, que pudesse fazer essas contextualizações, porque tinha muitos gentios, né? E Barnabé procurou Saulo para que Saulo participasse. Na época, Saulo estava trabalhando como tecelão nas cercanias de Tarso, na cidade de Tauro. Saulo aceita e começa a trabalhar. E passados os momentos iniciais, quando Saulo, né, tem assim problemas de não conseguir falar com tanta, como é que eu poderia dizer, com tanta eloquência, né, acaba se sentindo talvez um pouco constrangido por aquela nova situação. Depois de passados esses primeiros momentos, ele retoma, né, com toda a sua força, coragem, que a gente já está acostumado, né, de orador inspirado, e segue junto com Barnabé nessa empreitada. Aquele momento, eles estavam com algumas ideias, inclusive trazidas por Saulo, de ampliar o conhecimento do Evangelho. Então, Saulo começa a dialogar com Barnabé, dizendo o seguinte: nós temos necessidade de buscar os gentios onde quer que eles se encontrem. Só assim, reintegrar-se ao movimento em função da universalidade do ensino. E Barnabé começou a ficar espantado com aquela ideia, né? Saulo estava sugerindo que eles deveriam partir de Antioquia para as cidades circunvizinhas numa excursão de propaganda sobre o Evangelho. E aí ele vai falar, né? Poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados. Isso já foi até motivo de observação nossa aqui no Paulatino. A gente gravou um Paulatino sobre essa frase, né? Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido da caridade material, mas a iluminação do Espírito deve vir em primeiro lugar, né? Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. Então, ele acreditava que não poderia restringir o Evangelho a Jerusalém, que era preciso ir além, para que isso não ficasse resguardado sob a política mesquinha dos homens. E aí, outros discípulos, né, poderiam também, segundo o alvitre de Saulo, escrever sobre o que viram e ouviram, né, para que não ficasse restrito apenas aos escritos de Levi, que mais tarde se tornou o Evangelho de Mateus, a fim de que Pedro e João também anotassem suas observações, né, e isso pudesse ficar para a posteridade. E Barnabé achou todas aquelas ideias maravilhosas, extraordinárias, né? E começou a pensar, né, sobre os desafios imensos, sobre as dificuldades imensas. E perguntava se Saulo não tinha medo, né, de todas essas dificuldades. E ele não. E aí é nesse momento que a gente vem para a frase. Emmanuel vai dizer: havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da Igreja de Antioquia, e naquele tempo havia o fenômeno das vozes diretas, e que a própria espiritualidade superior também se manifestava para falar, né, sobre o andamento dos trabalhos, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve,
O rapaz convenceu-se de que deveria se incorporar à missão, caso a Assembleia Antioquiana não desaprovasse. Interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado e seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. Então, João Marcos era um adolescente, por influência do tio e também influência da sua mãe, Maria Marcos. Ele queria se juntar com o tio e com Saulo para essas excursões. E aí Saulo começou a fazer um teste de resistência no menino, perguntando: mas e se houverem muitos obstáculos? E ele convictamente disse que saberia vencê-los. E aí Saulo diz: é possível que nós venhamos a experimentar dificuldades sem conta. Se Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, o que nós não poderemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes? E o menino não se assegurava. Hei de encontrar as forças necessárias para seguir com esse ministério até o fim. E Saulo, né, agraciado, admirado diante da firme resolução, profere então: se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza da sua missão. Bom, aí a gente para e pensa o que isso tem a ver com a nossa vida, né? Será que antes de reencarnar, defrontados com alguns gêneros de provas, dos quais normalmente nós participamos, a gente também não pensou nisso, não disse isso? Eu enfrentarei todos os desafios, arranjarei forças, aurida na fé em Deus, né? Para que eu consiga enfrentar todas as dificuldades. Não desistirei nunca, perseverarei até o fim. Mas quando a gente está diante da prova, a gente eventualmente titubeia, hesita, fica às voltas, desiste, depois retorna. Não é verdade? Então, na hora de prometer, a gente, em geral, promete mundos e fundos, sem cogitar direito das consequências. Isso funcionava muito bem com o Saulo, porque Saulo já era uma alma experimentada. Quando ele dizia que ia arrostar todas as consequências, ele efetivamente arrostava, porque tinha um poder de decisão e já era uma alma ensaiada no sofrimento, no sacrifício próprio, na abnegação, na coragem, né? Na lealdade a Deus acima de todas as coisas. Né? E a gente ainda está a caminho, ainda vai chegar nesse ponto, mas ainda não estamos lá. Então, isso nos faz pensar duas coisas básicas, né? A primeira é que a gente só deveria prometer aquilo que a gente está realmente consciente de que pode alcançar. Ou seja, cogitar, reflexionar, autodescobrir, perceber, saber do que a gente já pode dar e do que aquilo que a gente ainda não pode. Porque às vezes a gente se aventura para dar mais do que consegue. Cada um de nós só pode dar aquilo que consegue. E o outro ponto é que nós não podemos também subestimar a nossa força. Então, por trás dessas palavras de João Marcos, havia um desejo, né? Um desejo de ter a coragem, no momento azado, de enfrentar todos os desafios. Mas nem sempre esse desejo se converterá no nosso querer e no nosso poder naquele momento. Então, a gente também precisa entender que a falha, a imperfeição, a impotência, a queda fará parte do nosso processo de desenvolvimento moral. A gente precisa aceitar a nossa humanidade e entender que se a gente cair, a gente pode recomeçar. Se a gente puder seguir e efetivamente desejar essa missão até o fim. Então, só depende de nós. Estamos aqui na luta para isso, para nos defrontar perante os desafios, conscientes do esforço que precisaremos empreender. Sempre poderemos pedir forças a Deus para suportar as dificuldades, mas a tarefa é nossa. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. A esperança de que tenha sido de alguma sorte útil, de que essas reflexões nos sirvam de ânimo e também de auto-perdão, para que a gente possa
reconhecer o nosso tempo, né? E se abrir à experiência, nossos votos de muita paz e até a próxima.